Só para questionar, então, vamos a uma questãozinha rápida aqui. Afirma o seguinte: igualdade formal é o tipo de igualdade que garante tratamento diferenciado para pessoas com desigualdade de oportunidade. Essa assertiva está certa ou errada? Já deu um tempinho para pensar, né? Vamos lá. Igualdade formal é aquela igualdade que é igual para todos. Uma igualdade que analisa cada fato separadamente chama igualdade material. Isso sim, igualdade material, que é o tipo de igualdade que garante tratamento diferenciado para pessoas com desigualdade de oportunidade, por exemplo, as leis especiais. Então essa assertiva está incorreta. Vamos iniciar então com um pequeno resumo de constitucional, artigo 1º ao 4º, envolvendo inclusive o preâmbulo e princípios fundamentais. Vamos lá, lembrando que o preâmbulo da Constituição é uma carta de intenções políticas e, portanto, sem efeitos jurídicos. Então, se você conhece pessoas que só sabem exigir direitos, mas nem falam em deveres, não te preocupe, o preâmbulo da Constituição também é assim. Se você sonha em viver em uma sociedade mais fraterna, humana e sem preconceitos, segundo o preâmbulo da Constituição, é essa a intenção da Constituição e foi para isso que ela foi criada. Outra coisa, se você curte essas paradas de movimentos separatistas, Sul é meu país, saiba que a Constituição ela não está nessa vibe. Ou seja, a República é uma união indissolúvel. E essas jogadas de tentativa de secção podem resultar em intervenção federal e você pode ser julgado por crime de responsabilidade quem fizer isso. Outra coisa, assim como no casamento, os tratados internacionais também tiram a soberania absoluta. Então, quando se envolve esses temas, nossa soberania é cada vez mais relativa. A cidadania, a cidadania tem a ver com voto, tem a ver com escolha, escolhe-se a partir dos 16, mas exerce a partir dos 18, ou seja, votar com 16 pode, mas exercer cargo político não. São fundamentos definidos pela República. Quais fundamentos? A cidadania, refletida na liberdade de escolha, o fundamento do mínimo necessário para uma vida digna, o fundamento do direito de escolher e expressar livremente um trabalho, de expressar também o posicionamento político, estando o poder na mão do povo através do voto. Sobre independência e harmonia, significa leis delimitantes onde um poder fiscaliza o outro, onde um poder fiscaliza o funcionamento do outro, ou seja, o sistema de freios e contrapesos. Entre os objetivos da República destacam-se liberdade, justiça, solidariedade, infraestrutura, ensino, suporte à nação, erradicar a pobreza, reduzir a desigualdade e promover o bem de todos sem preconceito. E o Brasil, em relação a outros países, o que o Brasil defende? Ele defende o quê? Ele defende a soberania, os direitos humanos, a paz e a integração entre os povos latino-americanos. Então, esse seria um resuminho básico do Constitucional, artigo 1º ao 4º, preâmbulo e princípios fundamentais. Bons estudos. Vamos ao título 2º da Constituição, então, onde fala dos direitos e garantias fundamentais. Capítulo 1º, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos e garantias fundamentais. O que seriam esses direitos e garantias fundamentais? São proteções que o cidadão busca do Estado para condições dignas junto à comunidade. Essas proteções elas são parametrizadas o quê? Na Constituição, no título 2º, que vai do artigo 5º ao 17. Esse título é um dos mais extensos da Constituição. É também a parte da Constituição que mais cai em prova, então é um título que tem que prestar bastante atenção. O artigo 5º da Constituição, por ser muito extenso e por tratar de vários temas, ele pode ser dividido em uma espécie de micromódulos, tratando de temas específicos em cada módulo. No artigo 5º, por exemplo, do inciso 1º ao 3º, o micromódulo se chama igualdade. Vamos lá, o que diz o artigo 5º? O artigo 5º diz que o quê? Que todos são o quê? São iguais. São iguais aonde? Perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se o quê? A brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, o que garante? A inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedades nos termos seguintes. Ou seja, tem umas pontos a serem ressaltadas no artigo 5º, né? Onde fala de igualdade, refere-se à igualdade de pessoas tanto físicas quanto jurídicas, são iguais perante a lei.
Existem dois tipos de igualdade também. Tem a igualdade formal, ou seja, aquela que é igual para todos, e a igualdade material, que é aquela igualdade que analisa caso a caso. Muitas vezes tratando as pessoas desiguais de forma desigual, equiparando. Exemplo, lei especial que trata os deficientes de forma desigual para equiparar eles com as outras pessoas. Uma lei especial que dá privilégio para as cotas raciais, para poder igualar com outras pessoas que tiveram mais oportunidades na vida. A Constituição, ela vale em todo o território nacional para brasileiro e para estrangeiro em trânsito no território. O estrangeiro tem acesso a tudo, ele só não tem acesso à ação popular. Outra coisa que é importante grifar é que as palavras vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, em relação à propriedade, esse tema é amplamente abordado do inciso 26, 22 ao 26 dessa Constituição. Então é importante prestar atenção na questão da vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Então, sobre esse tópico inicial aqui, talvez seria isso. Já o inciso 1º do artigo 5º vem nos trazer a seguinte mensagem. O que diz o inciso 1º? Que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, ou seja, nada de distinção. Nos termos do quê? Nos termos dessa Constituição. Tem que lembrar que são iguais é igual ao princípio da isonomia ou da igualdade. E a igualdade de direitos está condicionada a de obrigações. Então seria mais ou menos isso que a gente consegue tirar desse inciso 1º do artigo 5º. Vamos dar uma olhadinha no inciso 2º do artigo 5º da Constituição, para ver o que ele diz para nós. Ele fala o seguinte: ninguém, ou seja, sem exceção, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, ou seja, nada de tribunal de exceção, tudo vai ser regido pela lei. Ainda no inciso 2º do artigo 5º, dá para pensar mais uma coisa, que esse inciso personifica o quê? O que a gente consegue pensar ou extrair ou se questionar sobre isso? Que esse inciso 2º ele personifica o princípio da legalidade ou reserva legal, ou seja, ninguém vai deixar de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, ou seja, somente a lei nos obriga ou nos veda de fazer alguma coisa. A legalidade ela serve para quê? Serve para o ato público, que deve ser sempre previsto em lei e destituído de qualquer vontade própria ou de qualquer pessoalidade, ou seja, o ato público tem que ser impessoal e legal. Já em relação ao ato privado, o que não é proibido é permitido. No ato público, o que não está permitido é proibido, e no ato privado, o que não é proibido é permitido. Acho que isso que a gente consegue extrair desse inciso 2º do artigo 5º aí. Bons estudos para nós. Vamos analisar então o inciso 3º do artigo 5º para ver o que ele consegue nos dizer, o que a gente consegue extrair dele, o que a gente consegue se questionar. O que o inciso 3º do artigo 5º fala? Que ninguém, ou seja, absolutamente ninguém, será submetido ao quê? A tortura, nem a tratamento desumano ou a tratamento degradante. Ou seja, qual a mensagem do inciso 3º do artigo 5º? Esse inciso ele visa garantir o que? A dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana também será tema do artigo 1º, inciso 3º, e também inciso 41 desse mesmo artigo. Este inciso protege o quê? Os interrogados e sustenta a atuação dos direitos humanos, ou seja, o interrogatório não pode ser sob tortura, nem o preso nem pode ter tratamento desumano ou degradante. Eu acho que é isso que a gente consegue extrair desse inciso 3º do artigo 5º. Então, para finalizar esse micromódulo, vamos fazer um resuminho de constitucional do artigo 5º, inciso 1º ao 3º. Esse micromódulo dá para receber o nome de igualdade. Então, o que se destaca aí? Se destaca que a igualdade inclui brasileiros e estrangeiros. Que a igualdade ela pode ser formal, ou seja, igual para todos, e essa igualdade também pode ser material, ou seja, tratamento desigual visando equiparação. Igualdade é um direito, é de direito, mas também é igualdade de obrigações. E público, tudo que não é permitido é proibido. Já no privado, tudo que não é proibido é permitido. Dignidade da pessoa humana. O que essa dignidade da pessoa humana prescreve? Ela veda tortura, tratamento desumano e tratamento degradante. Bons estudos aí para nós. Acho que já está um bom resuminho do Constitucional, artigo 5º, inciso 1º ao 3º, micromódulo que fala de igualdade.
Lembrando então que para se precaver então contra a perda de conteúdo, qualquer acidente ou que o celular venha perder a memória, eu vou salvar esse conteúdo também usando o jogo da velha só para questionar. Então é só pegar esse marcador aí, pesquisar na internet aí, logo logo dá para localizar esse e outros conteúdos aí, tá bem? Bons estudos aí para nós.